altos, ele foi persuadido a permitir que o Sr. Sheffer prosseguisse com o tratado, autorizando-o a contatar o almirante Croft, que ainda permanecia em Taunton, e marcar um dia para visita à casa. Sir Walter não era muito sábio, mas, ainda assim, tinha experiência suficiente do mundo para sentir que um inquilino mais irrepreensível, em todos os aspectos essenciais, do que o almirante Croft dificilmente poderia se apresentar. Até então, chegava à sua compreensão, e sua vaidade fornecia um pouco de consolo adicional na situação social do almirante, que era suficientemente elevada, mas não excessivamente. Aluguei minha casa ao almirante Croft, soaria extremamente bem, muito melhor do que a qualquer mero SR1 SR. Salvo, talvez, meia dúzia na nação sempre precisa de uma nota explicativa. Um almirante fala com a autoridade que lhe é própria e, ao mesmo tempo, jamais consegue diminuir a importância de um baronete. Em todas as suas relações e intercâmbios, Sir Walter Elliot deve sempre ter precedência. Nada poderia ser feito sem uma referência a Elizabeth, mas sua inclinação para a mudança estava se tornando tão forte que ela se sentiu feliz por tê-la definida e agilizada por um inquilino à mão, e nenhuma palavra para suspender a decisão foi proferida por ela. O Sr. Sheffield estava completamente autorizado a agir, e assim que tal desfecho foi alcançado, Anne, que havia escutado atentamente tudo, deixou a sala para buscar o conforto do ar fresco para suas bochechas coradas e, enquanto caminhava por um bosque predileto, disse com um suspiro suave: mais alguns meses, e ele, talvez, possa estar caminhando aqui. Não era o Sr. Wentworth, o antigo vigário de Mumford, por mais suspeitas que as aparências pudessem sugerir, mas sim o capitão Frederico Wentworth, seu irmão, que, tendo sido promovido a comandante em consequência da ação naval em Santo Domingo e não tendo sido imediatamente empregado, veio para Somerset no verão de 1806 e, não tendo nenhum parente vivo, encontrou um lar por meio ano em Mumford. Ele era, naquela época, um jovem notavelmente distinto, com grande inteligência, vivacidade e brilho, e Anne, uma moça extremamente bonita, com gentileza, modéstia, bom gosto e sensibilidade. Metade da atração, de ambos os lados, talvez fosse suficiente, pois ele não tinha nada a fazer e ela quase ninguém para amar, mas o encontro de recomendações tão generosas não poderia falhar. Eles foram se conhecendo gradualmente e, quando se conheceram, apaixonaram-se rápida e profundamente. Seria difícil dizer qual deles havia visto a perfeição mais elevada no outro ou qual deles fora o mais feliz, ela ao receber suas declarações e propostas, ou ele ao tê-las aceitas. Seguiu-se um breve período de felicidade requintada, mas também curto. Logo surgiram problemas. Sir Walter, ao ser consultado, sem realmente negar seu consentimento ou dizer que jamais o daria, manifestou toda a negatividade de grande espanto, grande frieza, grande silêncio e uma resolução declarada de nada fazer por sua filha. Ele considerou uma aliança muito degradante e Lady Russell, embora com um orgulho mais comedido e perdoável, a recebeu como algo muito infeliz. Anne Elliot, com todas as suas pretensões de nascimento, beleza e inteligência, ter se jogado fora aos 19 anos, envolver-se aos 19 anos em um noivado com um jovem que não tinha nada além de si mesmo para recomendar e nenhuma esperança de alcançar a riqueza, exceto nas chances de uma profissão muito incerta e nenhuma conexão para garantir mesmo sua ascensão na profissão, seria, de fato, um desperdício, o que ela lamentava pensar. Anne Elliot, tão jovem, conhecida por tão poucos, para ser arrebatada por um estranho sem aliança ou fortuna, ou, antes, afundada por ele em um estado de dependência desgastante, ansiosa e que mata a juventude. Não deve ser, se por qualquer interferência justa da amizade, quaisquer representações de alguém que tinha quase o amor de uma mãe e os direitos de uma mãe, isso pudesse ser evitado. O capitão Wentworth não possuía fortuna. Ele havia tido sorte em sua profissão, mas, gastando livremente o que havia vindo livremente, não havia realizado nada. Mas ele estava confiante de que em breve seria rico, cheio de vida e ardor. Sabia que em breve teria um navio e logo estaria em uma posição que o levaria a tudo o que desejava. Ele sempre fora sortudo, sabia que deveria permanecer assim. Tal confiança, poderosa em seu próprio calor e cativante no espírito que frequentemente a expressava, deve ter sido suficiente para Anne, mas Lady Russell a via de forma muito diferente. Seu temperamento sanguíneo e destemor agiam de forma muito diferente sobre ela. Ela viu nisso apenas uma gradação do mal. Isso apenas adicionou um caráter perigoso a si mesmo. Ele era brilhante, era obstinado. Lady Russell tinha pouco apreço pelo humor e horror a qualquer coisa que se aproximasse da imprudência. Ela desaprovou a conexão em todos os aspectos. Tal oposição, bem como os sentimentos que produzia, era mais do que Anne podia combater.
Jovem e gentil como era, ainda seria possível resistir à má vontade de seu pai, embora não suavizada por uma palavra ou olhar gentil por parte de sua irmã. Mas Lady Russello, a quem sempre amou e em quem confiou, não poderia, com tamanha firmeza de opinião e ternura de maneiras, aconselhá-la continuamente em vão. Ela foi persuadida a acreditar que o noivado era algo errado, indiscreto, impróprio, dificilmente capaz de sucesso e não merecedor dele. Mas não foi apenas uma cautela egoísta que a motivou a pôr fim a isso. Se ela não tivesse imaginado consultar o bem dele até mais do que o seu próprio, dificilmente teria desistido dele. A crença de ser prudente e abnegada, principalmente para sua vantagem, é a sua principal consolação sob a miséria de uma separação final, e toda consolação era necessária, pois ela tinha que enfrentar toda a dor adicional de opiniões, da parte dele, totalmente inconvincentes e inflexíveis, e de ele se sentir maltratado por uma renúncia tão forçada. Ele havia deixado o país em consequência disso. Alguns meses testemunharam o início e o fim de sua relação, mas não com esses poucos meses terminou a parte de Anne no sofrimento causado por ela. Seu apego e seus arrependimentos, por muito tempo, obscureceram todo o prazer da juventude, e a perda precoce do vício e do ânimo foram seus efeitos duradouros. Mais de 7 anos haviam se passado desde que esta pequena história de interesse doloroso chegou ao fim, e o tempo suavizara muito, talvez quase tudo do apego peculiar a ele, mas ela fora muito dependente apenas do tempo, nenhuma ajuda fora dada na mudança de lugar exceto em uma visita a Bath logo após a ruptura, ou em qualquer novidade ou ampliação da sociedade. Ninguém jamais pertencente ao círculo de Kellynch poderia ser comparado a Frederico Wentworth, como ele permanecia em sua memória. No segundo anexo, a única cura completa, natural, feliz e suficiente em sua idade teria sido possível para o tom delicado de sua mente a exigência de seu gosto nos pequenos limites da sociedade ao seu redor. Ela fora solicitada, quando tinha cerca de 22 anos, a mudar seu nome pelo jovem que, não muito tempo depois, encontrou uma mente mais disposta em sua irmã mais nova, e Lady Russell lamentara sua recusa, pois Charles Musgrove era o filho mais velho de um homem cuja propriedade rural e importância geral só eram inferiores às de Sir Walter naquele condado, e de bom caráter e aparência, e, embora Lady Russell pudesse ter pedido algo mais quando Anne tinha 19 anos, ela teria se alegrado em vê-la aos 22, tão respeitavelmente afastada das parcialidades e injustiças da casa de seu pai e estabelecida de forma tão permanente perto de si. Mas, neste caso, Anne não havia deixado nada para aconselhamento, e embora Lady Russell, tão satisfeita quanto sempre com sua própria discrição, nunca desejasse o passado desfeito, começou agora a ter a ansiedade que beira o desespero de que Anne fosse tentada, por algum homem de talento e independência, a entrar em um estado para o qual ela considerava particularmente apta por suas afeições calorosas e hábitos domésticos. Eles não conheciam a opinião um do outro, nem sua constância nem sua mudança, sobre o ponto principal da conduta de Anne, pois o assunto nunca era mencionado, mas Anne, aos 27 anos, pensava de forma muito diferente do que a fizeram pensar aos 19. Ela não culpava Lady Russell, nem a si mesma por ter sido guiada por ela, mas sentia que, se alguma pessoa jovem, em circunstâncias semelhantes, a procurasse em busca de conselhos, jamais receberia qualquer orientação que levasse a uma infelicidade imediata tão certa e a um bem futuro tão incerto. Ela estava persuadida de que, sob todas as desvantagens da desaprovação em casa e todas as ansiedades inerentes à sua profissão, com todos os seus prováveis medos, atrasos e decepções, ela ainda teria sido uma mulher mais feliz em manter o compromisso do que em sacrificá-lo, e ela acreditava firmemente que, mesmo que eles tivessem a parcela usual, ou até mesmo mais do que a parcela usual de todas essas preocupações e suspense, sem referência aos resultados reais do caso deles, que, como aconteceu, teriam proporcionado uma prosperidade mais precoce do que se poderia razoavelmente calcular. Todas as suas expectativas otimistas, toda a sua confiança haviam sido justificadas. Seu gênio e ardor pareciam prever e comandar seu caminho próspero. Ele conseguiu um emprego logo após o término do noivado, e tudo o que havia dito a ela que aconteceria, de fato aconteceu. Ele havia se distinguido e obtido rapidamente o posto seguinte na hierarquia, devendo agora, por meio de sucessivas capturas, ter acumulado uma bela fortuna. Ela tinha apenas listas navais e jornais como autoridade, mas não podia duvidar de sua riqueza e, a favor de sua constância, não tinha razão para acreditar que ele fosse casado. Quão eloquente poderia ter sido Anne Elliot? Quão eloquentes, ao menos, eram seus desejos em favor de um apego precoce e caloroso e de uma confiança alegre no futuro, contra aquela cautela excessivamente ansiosa que parece insultar o esforço e desconfiar da providência.
Ela fora forçada à prudência em sua juventude e aprendeu o romance à medida que envelhecia, a sequência natural de um começo antinatural. Com todas essas circunstâncias, recordações e sentimentos, ela não podia ouvir que a irmã do Capitão Wentworth provavelmente viveria em Kellish sem uma revivescência da dor anterior, e muitos passeios e muitos suspiros foram necessários para dissipar a agitação da ideia. Ela frequentemente dizia a si mesma que era tolice, antes de conseguir fortalecer seus nervos o suficiente para não considerar a contínua discussão dos Crofts e seus negócios algo ruim. Ela foi assistida, no entanto, por aquela perfeita indiferença e aparente inconsciência entre os únicos três de seus próprios amigos no segredo do passado, que pareciam quase negar qualquer lembrança dele. Ela poderia fazer justiça à superioridade dos motivos da Lady Russell nisso em relação aos de seu pai e Elizabeth. Ela poderia honrar todos os melhores sentimentos de sua calma, mas o ar geral de esquecimento entre eles era altamente importante de onde quer que surgisse e, no caso do almirante Croft realmente assumir que Lynch ela se alegrou novamente com a convicção que sempre lhe fora mais grata, de que o passado era conhecido apenas por aqueles três entre seus parentes, porque nenhuma sílaba, ela acreditava, jamais seria sussurrada, e na confiança de que, entre os dele, apenas o irmão com quem ele havia estado residindo receber alguma informação sobre seu breve noivado. Aquele irmão havia se ausentado do país há muito tempo e, sendo um homem sensato e, além disso, solteiro na época, ela nutria a esperança de que nenhuma criatura humana tivesse ouvido falar dele por intermédio dele. A irmã, Zá Croft, estava então fora da Inglaterra, acompanhando seu marido em uma estação estrangeira, e sua própria irmã, Mary, estava na escola quando tudo aconteceu e nunca foi admitida, pelo orgulho de alguns e pela delicadeza de outros, a ter o menor conhecimento disso depois. Com esses apoios, ela esperava que a relação entre ela e os Crofts, que, com Lady Russell ainda residente em Kellynch e Mary a apenas 3 milhas de distância, precisava ser antecipada, não envolvesse qualquer constrangimento particular. Na manhã designada para a visita do almirante e da Zá, Croft a Kellynch Hall, Anne achou mais natural fazer sua caminhada quase diária até a casa de Lady Russell e manter-se afastada até que tudo terminasse, quando achou mais natural lamentar ter perdido a oportunidade de vê-los. Esta reunião entre as duas partes foi extremamente satisfatória e decidiu toda a questão de uma só vez. Cada senhora estava previamente bem disposta para um acordo e, portanto, não via nada além de boas maneiras na outra e, no que diz respeito aos cavalheiros, havia tão boa disposição, uma liberalidade tão aberta e confiante da parte do almirante que não poderia deixar de influenciar Sir Walter, que, além disso, fora lisonjeado a exibir seu melhor e mais polido comportamento pelas garantias do Sr. Shepherd, que era conhecido, por reputação, pelo almirante como um modelo de boa educação. A casa, os terrenos e os móveis foram aprovados, os Crofts foram aprovados, os termos, o tempo, tudo e todos estavam corretos, e os funcionários do Sr. Shepherd foram postos a trabalhar sem que houvesse uma única diferença preliminar a modificar de tudo que esta escritura demonstra. Sir Walter, sem hesitação, declarou que o almirante era o marinheiro mais bonito que já conhecera, chegando a dizer que, se seu próprio homem pudesse arrumar-lhe o cabelo, não se envergonharia de ser visto com ele em lugar algum. E o almirante, com cordialidade simpática, observou à esposa enquanto voltavam de carro pelo parque. Eu sabia que chegaríamos a um acordo em breve, minha querida, apesar do que nos disseram em Taunton. O baronete jamais fará a história, mas parece não haver mal nele elogios recíprocos, que teriam sido considerados equivalentes. Os Crofts deveriam tomar posse em Michaelmas e, como Sir Walter propunha mudar-se para Bath no decorrer do mês anterior, não havia tempo a perder na organização de todos os preparativos dependentes. Lady Russell, convencida de que Anne não seria autorizada a ter qualquer utilidade ou importância na escolha da casa que iriam adquirir, estava muito relutante em vê-la partir tão cedo e desejava tornar possível que ela ficasse para trás até que pudesse levá-la a Bath pessoalmente após o Natal. No entanto, tendo seus próprios compromissos que a levariam de Kellynch por várias semanas, não pôde estender o convite completo que desejava. Anne, embora temesse o possível calor de setembro em todo o brilho branco de Bath e lamentasse perder toda a influência, tão doce e tão triste, dos meses de outono no campo, não achou que, considerando tudo, desejasse permanecer. Seria o mais correto, o mais sensato e, portanto, envolveria o mínimo de sofrimento acompanhar os demais. Ocorreu, no entanto, algo que lhe atribuiu um dever diferente. Mary, frequentemente um pouco indisposta e sempre pensando muito em suas próprias queixas, com o hábito constante de reivindicar Anne quando algo estava errado, encontrava-se indisposta, e prevendo que não teria um dia de saúde durante todo o outono,
implorou, ou melhor, exigiu que ela, pois mal se tratava de um pedido, fosse para o Percross Cottage e fizesse companhia enquanto precisasse, em vez de ir a Bath. Não posso, de forma alguma, prescindir de Anne, foi a argumentação de Mary, e a resposta de Elizabeth foi: então, tenho certeza de que Anne fará melhor em ficar, pois ninguém a quererá em Bath. Ser considerada boa, embora de maneira inadequada, é pelo menos melhor do que ser rejeitada como totalmente inútil, e Anne, feliz por ser considerada de alguma utilidade, feliz por ter algo definido como um dever e certamente não lamentando que a cena fosse no campo, em seu amado país, concordou prontamente em ficar. Este convite de Mary removeu todas as dificuldades da Lady Russell, e, consequentemente, ficou logo decidido que Anne não iria a Bath até que Lady Russell a levasse e que todo o tempo intermediário seria dividido entre o Percross Cottage e Kellynch Lodge. Até então, tudo estava perfeitamente correto, mas Lady Russell ficou quase chocada com o erro de uma parte do plano de Kellynch Hall quando este se revelou, que era o fato de Asra vai estar contratada para ir a Bath com Sir Walter e Elizabeth, como uma assistente muito importante e valiosa para esta última em todos os assuntos que tinha pela frente. Lady Russell lamentou profundamente que tal medida tivesse sido tomada, questionou-se, entristeceu-se e temeu, e a afronta que continha para Anne por meses. Vai ser tão útil, enquanto Anne não podia ser de nenhuma utilidade, foi uma agravação muito dolorosa. Anne, por sua vez, havia se tornado insensível a tais afrontas, mas sentia a imprudência do arranjo com a mesma intensidade que Lady Russell. Com muita observação silenciosa e um conhecimento, que ela frequentemente desejava menor, do caráter de seu pai, ela estava consciente de que resultados dos mais sérios para sua família, decorrentes da intimidade, eram mais do que possíveis. Ela não imaginava que seu pai tivesse, no momento, uma ideia desse tipo. Ah, pai tinha sardas, um dente prominente e um pulso desajeitado, sobre os quais ele fazia comentários severos em sua ausência, mas ela era jovem e, sem dúvida, muito atraente e possuía em uma mente perspicaz e maneiras assíduas e agradáveis, atrativos infinitamente mais perigosos do que qualquer um meramente pessoal poderia ter. Anne ficou tão impressionada com o grau de perigo que eles corriam que não pôde se eximir de tentar torná-lo perceptível à sua irmã. Ela tinha pouca esperança de sucesso, mas Elizabeth, que, em caso de tal reverso, seria muito mais digna de pena do que ela, nunca, pensou, deveria ter motivos para reprová-la por não ter dado nenhum aviso. Ela falou e pareceu apenas ofender. Elizabeth não conseguia conceber como uma suspeita tão absurda pudesse ocorrer a ela e respondeu indignada, assegurando que cada parte conhecia perfeitamente sua situação. Ah, pai, disse ela calorosamente, nunca se esquece de quem é, e como estou mais familiarizada com seus sentimentos do que o senhor, posso assegurar-lhe que, no que diz respeito ao casamento, eles são particularmente delicados e que ela reprova toda desigualdade de condição e posição social com mais veemência do que a maioria das pessoas. Quanto ao meu pai, realmente não deveria ter pensado que ele, que permaneceu solteiro por tanto tempo por nossa causa, precisasse ser suspeito agora. Se a pai fosse uma mulher muito bonita, concedo. Poderia ser errado tê-la tanto comigo, não que nada no mundo. Tenho certeza, induziria meu pai a fazer um casamento degradante, mas ele poderia ser infeliz. Mas a pobre Sra. Pai, que, com todos os seus méritos, nunca pôde ser considerada razoavelmente bonita, creio que a pobre Sra. Pai pode estar aqui em perfeita segurança. Imaginaria-se que o senhor nunca tivesse ouvido meu pai falar de suas desventuras pessoais, embora eu saiba que o fez 50 vezes. Aquele dente dela e aquelas sardas. Sardas não me causam tanta repulsa quanto causam a ele. Conheço um rosto não materialmente desfigurado por poucos, mas ele os abomina. Deve ter ouvido notar as sardas das Ra. Falei. Dificilmente há algum defeito pessoal, respondeu Anne, ao qual uma maneira agradável não possa gradualmente reconciliar ao bem. Penso de forma muito diferente, respondeu Elizabeth, sucintamente, uma maneira agradável pode realçar traços bonitos, mas nunca pode alterar os simples. Contudo, de qualquer forma, como tenho muito mais em jogo neste ponto do que qualquer outra pessoa, considero desnecessário que me aconselhe. Anne havia feito, feliz que tivesse terminado, e não totalmente desesperançosa de fazer o bem. Elizabeth, embora ressentindo a suspeita, poderia ainda ser levada a ser observadora por ela. O último serviço dos 4 cavalos de tração foi levar Sir Walter, Miss Elliot e Mrs. Flyabá. A comitiva partiu em muito bom espírito. Sir Walter preparou-se com reverências condescendentes para todos os inquilinos e caseiros aflitos que pudessem ter tido a sugestão de se mostrar, e Anne caminhou ao mesmo tempo, em uma espécie de tranquilidade desolada, para a casa de campo, onde passaria a primeira semana.
Sua amiga não estava em melhores condições de espírito do que ela. Lady Russell sentiu profundamente a desestruturação da família. A respeitabilidade deles era tão cara a ela quanto a sua própria e a convivência diária se tornara preciosa por hábito. Era doloroso contemplar seus terrenos desertos